do Senhor encontra-se no Evangelho segundo João, né? O quarto Evangelho. No capítulo 4, a palavra já está aí projetada na tela, creio eu, né? A partir do versículo 19, onde a Sociedade Bíblica coloca o texto, o título, né? A verdadeira adoração. E aqui nós vamos passar a leitura, então, e em seguida a meditação do texto do verso 1. Nos diz a palavra do Senhor: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que vem a hora, não que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu falo contigo. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela palavra que acabamos de ler. Nosso coração se alegra, Deus, nesta manhã, por estar aqui na tua casa, Senhor, consciente da luz da tua palavra, Senhor, e dos nossos deveres como pessoas que de fato entregaram a vida a Jesus e que agora, Senhor, estamos, Senhor, desejosos de continuar seguindo a tua voz, obedecendo a tua palavra, Senhor, buscando viver os dias da sua vida de onde de fato se manifesta a verdadeira adoração. Rogamos a Pai a tua direção, a direção do teu Santo Espírito, para que a luz daquilo que nós acabamos de ler, o nosso coração se enche de esperança. Porque, Senhor, nós vemos que os tempos são difíceis, que o momento que nós estamos vivendo não é um momento de muita alegria, mas quando nós olhamos para a tua palavra, Senhor, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá coragem, Senhor, o Senhor restaura, Senhor, o nosso ânimo, para que a gente continue perseverando e confiando fielmente em Ti. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor, através do teu Santo Espírito, use meus lábios nessa manhã, que eu seja apenas um portador das suas boas novas, Senhor, e que esta palavra, antes de falar ao coração dos nossos irmãos aqui presentes, que ela possa também falar ao meu, Senhor, porque sei que preciso também da tua direção. Por isso, Pai, nós desde já queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor há de falar conosco nesta manhã. Assim te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra que nós acabamos de ver mostra literalmente a vida, ou melhor, o diálogo entre Jesus e uma samaritana. Jesus era um judeu, né? A origem de Jesus era judeu, e essa mulher era uma mulher samaritana. Sabemos à luz das Escrituras Sagradas que a relação entre judeus e samaritanos não era uma relação muito boa. Aliás, não havia diálogo entre eles. E o espanto, de fato, aqui dessa mulher, quando Jesus a aborda no poço de Jacó, é que ela mostra digamos assim, ela se mostra assustada em perceber que quem conversa com ela de fato era judeu, algo que não era comum na época. Ao passo também que ao final desse diálogo que nós acabamos de ver aqui, se a gente avançar um pouco também no texto, nós vamos observar que os discípulos que caminhavam com Jesus e que naquele momento haviam se distanciado do Mestre, eles também ficaram abismados, assustados com essa conversa. Eu penso que a nossa vida, às vezes, a gente não se dá conta de eventos que, às vezes, nós fazemos as mesmas coisas. A gente selecionamos, a gente criamos ali um critério, uma forma, um jeito de se comunicar, de falar do Evangelho de Jesus e de cultuar também a Deus. Nós criamos um jeito, nós achamos que o culto, às vezes, é maravilhoso quando nele contém louvores mais alegres, formas de manifestações que de fato expressem essa verdadeira alegria de
fato de que as pessoas que estão ali, elas estão felizes e elas estão desejosas de oferecer a Deus o maior culto ou o melhor culto. E isso tem levado pessoas ao longo do tempo, principalmente no tempo presente, onde há inúmeras religiões e manifestações de adoração supostamente a Deus em alguma delas, e nós sabemos disso, né? E que o fim delas sempre aponta para quem? Para a pessoa de Deus. Deus é o Senhor desse culto. Deus é o Senhor da sua manifestação de adoração, e algumas delas chegam a dizer que todos os caminhos levam a Deus. A gente tem ouvido isso por vários lugares. Não queremos aqui dizer que o fato delas estarem equivocadas, ou da gente, digamos assim, diminuir um pouco a fé dessas pessoas, e seja pelo fato de que nós estamos aqui dizendo: olha, nós seguimos apenas um Deus verdadeiro. Vocês estão seguindo um Deus falso. Não, queridos, isso não sai do nosso coração, isso não sai da nossa mente, isso sai da própria palavra de Deus. Quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós encontramos a direção daquilo que nós devemos de fato expressar como manifestação do verdadeiro culto. Se o fato de que a gente está dizendo que um culto é melhor ou pior do que o outro, ele é mais avivado ou menos avivado do que o outro, isso precisa partir da própria Escritura Sagrada, porque é ela, a Bíblia, é a única regra de fé e de prática segundo o catecismo maior. E se a gente não consegue perceber essas coisas, a gente não vai compreender qual é o sentido da nossa verdadeira adoração. Por que nós nos reunimos todos os domingos para aqui prestar mais um culto a Deus? Por que nós nos reunimos às quartas-feiras? Por que a gente lê tanto a Bíblia e às vezes somos julgados porque como pessoas alienadas que só sabem falar do que a Bíblia nos diz? É fato que se o nosso coração está cheio da palavra de Deus e transbordando da manifestação do Espírito Santo na nossa vida, é porque de fato a preocupação que nós temos como servos de Deus é de conhecer com profundidade o Deus que nós servimos. Mas o que nós olhamos aqui na palavra do Senhor, e que fica muito claro para nós, é que essa mulher samaritana, ela era uma mulher religiosa. Ela aqui faz algumas considerações que ficam muito claras para nós. Primeiro, com relação à adoração, porque ela diz que numa adoração que o seu povo, que ela aprendeu desde pequena, ou seja, todos os seus antepassados passaram para ela a visão da religião como o lugar e a casa de Deus sendo Jerusalém. Ela fala isso logo no verso 20, se eu não me engano. Mas ao passo também que ela mostra que a religiosidade aqui que ela vivia, me parece que não era algo vivenciado, algo presente nos seus dias, no seu dia a dia. E aqui talvez esteja, irmãos, o maior problema da sociedade, do nosso tempo, de todas as épocas. Porque se queremos de fato viver apenas a formalidade de um culto, nós esquecemos de viver aquilo que é a essência dele. Só há uma maneira da gente encontrar sentido na prestação e na adoração que fazemos a Deus. É quando de fato nos encontramos Deus dentro da Bíblia. Porque quando olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos a direção, a orientação para que possamos de fato prestar um culto que agrade a Deus. A preocupação aqui dessa mulher, ela de fato já começa com a sua própria vida. Porque Jesus, no versículo 18, ou melhor, a partir do versículo 15 desse capítulo 4, você não precisa ler, mas Jesus, ele fala aqui um pouco da vida dessa mulher. E ele mostra que a dificuldade que essa mulher viveu ao longo de todos os tempos estava na forma como ela se relacionava, como era o seu dia a dia. E o que a gente percebe aqui é que essa mulher tem 5 maridos, Jesus diz para ela, e o sexto que ela estava, a sexta pessoa que ela estava agora, não era marido dela. Percebe que a maneira como essa mulher vivia a sua vida e aquele contexto daquela época era um contexto muito mais rígido do que hoje, porque apesar da lei criticar a poligamia, os vários relacionamentos, alguns, não digo que critica a questão de você casar inúmeras vezes, mas critica a forma como você mostra, a forma como a sociedade vê os relacionamentos. Para nós, como uma sociedade conservadora, por exemplo,
difícil você ver uma pessoa que ora está com o marido, daqui a pouco outro, ou vice-versa também. O marido, a pessoa, um homem que está se relacionando com uma pessoa, que troca, passa a viver com outra e assim vai. Nós vemos muitos casamentos assim. Tem artistas aí que já passaram por inúmeros casamentos. O que mostra para a gente que a relação dessa pessoa, a importância que ela dá à vida, não está pautada no que ela aprendeu à luz dos Escritos Sagrados, à luz daquilo que ela acredita e vive a sua fé. Porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que quando a gente está pautado na Bíblia, a gente começa a ver e vivenciar nos nossos dias o que? Aquilo que a Bíblia nos ensina de vida. Tratar o próximo com amor, adorar a Deus e ter Deus acima de todas as coisas, viver os relacionamentos, ter ética nas nossas relações, coisas que são ali, Paulo fala, do fruto do Espírito, e aí ele vai falando das várias virtudes do Espírito, como amor, bondade, longanimidade, mas coisas e valores assim só são realmente importantes quando as pessoas de fato se voltam para a Bíblia. A sociedade, na grande maioria, não está preocupada com esses valores. Por isso as distorções aí na política, nas religiões, porque elas não estão preocupadas em estar profundamente mergulhadas nas Escrituras, na palavra de Deus, para ver com Deus o que Deus quer de cada uma delas. A nossa preocupação precisa ser diferente, irmãos. A gente precisa de fato se conectar com a Bíblia, para saber o que Deus espera de nós, o que Deus espera da minha e da sua adoração. Se a gente não entende isso com profundidade, é possível que a gente ofereça a Deus um culto que não seja um culto agradável ao Senhor. E eu sei, irmãos, porque eu já vivi isso. E eu não digo que isso eu vivi numa igreja presbiteriana. Muito pelo contrário, porque foi na presbiteriana que eu tive que mergulhar intensamente na leitura bíblica para dar conta de uma demanda de perguntas e de questionamentos que eu precisava responder para me tornar um pastor e realizar meu sonho, meu chamado, para ser um ministro do Senhor, um ministro da palavra de Deus. Mas para chegar onde eu cheguei e para continuar dando conta da demanda do nosso tempo, a gente precisa estar aqui estudando a Bíblia Sagrada, estar nessa manhã debruçado aqui nas Escrituras e aprendendo o que Deus espera de nós. Eu já vi cultos em que a minha cabeça, em que o meu coração, ele não estava naquele lugar em que eu estava prestando culto a Deus, mas estava fora dele. E eu vejo que as grandes preocupações do nosso tempo surgem de questões e de mentalidade de uma coisa como essa. Porque se o nosso coração não está nas coisas de Deus, se a nossa vida não está no altar de Deus, as nossas práticas fora da igreja, ou depois de um domingo, ou pela manhã, domingo à noite, vão ser práticas semelhantes ao que o mundo manifesta. E aí não há diferença de fato. Não há algo que possa expressar o valor de servir a Deus, o valor de estar buscando a Deus, de estar oferecendo um culto que seja agradável ao Senhor. E a gente vê isso lá nos primeiros escritos, lá no versículo 19, porque essa mulher diz assim: Senhor, disse-me a mulher, vejo que tu és profeta. Até esse momento aqui, é óbvio que os samaritanos, eles não se davam com os judeus, mas isso não implica, irmãos, de nós tomarmos conhecimento daquilo que Deus espera de nós. E ela se dizia uma pessoa religiosa, porque se a religião de fato não mostra esse Deus verdadeiro que a Bíblia está falando para nós, ela também não nos ensina a forma correta de manifestarmos um culto que seja digno do Senhor. E o erro dela já começa logo na falta de conhecimento de quem é Deus, quem era o Deus que ela servia. Ela estava preocupada, obviamente, como muitos de nós, com a formalidade do nosso tempo. Ela estava preocupada lá em estar, quem sabe, num domingo, na casa do Senhor, lá no Monte Gerizim, no templo que ela servia, e ali, de fato, cumprir com um protocolo que era, aos olhos da sociedade, algo agradável. Se a nossa vida também, e se a nossa mente, e se a nossa devoção estiver pautada nisso, eu creio que a gente começa então a estar no culto a Deus que não seja agradável ao Senhor. Essa mulher só foi capaz de encontrar Jesus, ou ver em Jesus a figura de um profeta, porque Jesus revelou a sua própria vida. Quantas vezes, irmãos, na formalidade da nossa religião, a gente de fato esconde quem nós somos das pessoas.
Quantos erros a gente comete quando a gente de fato usa a formalidade para esconder os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações, e não é nada, eu não estou querendo aqui dizer que nós não temos, ou se temos muito ou poucos erros. O que eu quero dizer é que na vida do crente, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Se através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, as pessoas de fato não conseguem reconhecer em nós a figura e a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida, irmãos, nós cometemos os mesmos erros que essa mulher cometia. Quantos cultos ela deve ter prestado naquele tempo? Como ela deve ter sido ali uma praticante de fato da adoração e sair de lá, às vezes vazia, às vezes sem esperança no seu coração, para viver todos os seus dias ali, se relacionando com homens, buscando ali preencher o vazio que era do tamanho de Deus na sua vida. No nosso peito, de fato, nós estamos ouvindo isso, que o nosso coração é um vazio que só pode ser preenchido com Deus. Não há nenhuma bênção material, não há nenhum emprego ou coisa do tipo que possa valer e suprir o lugar de Deus na nossa vida. E se nós estamos buscando isso na casa de Deus, nós estamos cometendo um grande erro. E aqui eu quero chamar a atenção para alguns pastores, alguns líderes do nosso tempo que cometem essa falha, porque trazem as pessoas e fazem um convite para que as igrejas de fato estejam muito cheias ali, não para buscar a adoração do verdadeiro Deus, mas para buscar a satisfação e o preenchimento daquilo que lhes fazem falta. E aí é verdade, muitos se tornam empreendedores, saem de lá com o coração cheio, vibrante, de abrir uma empresa, de construir um patrimônio, uma fortuna, mas se esquecem daquilo que é mais importante, que é a sua devoção e a sua vida no altar de Deus. Nós esquecemos todas essas coisas porque o nosso culto não aponta para a pessoa de Deus. E a única forma aqui que nós conseguimos ver, à luz do que Jesus está falando com essa mulher, é que ela comete um grave erro que muitos de nós cometemos ao longo da nossa vida, que é de fato conhecer quem Deus é na nossa vida. Porque o culto que não aponta para a pessoa de Deus, como nessa época era importante, porque Deus deveria ser o centro da adoração daquela mulher, deveria ser o centro da adoração do samaritano, deveria ser o centro da adoração dos judeus. Ele não estava sendo o centro. Deus não estava no centro, como Deus também, irmãos, no nosso tempo, não está no centro da vida de muitas pessoas. Eu estou falando para pessoas na internet, possivelmente, que estão ouvindo agora e outros que ouvirão. Se você não tem Deus como centro da sua vida, a sua adoração vai estar sempre aquém daquilo que Deus de fato espera de mim, de você. E essa mulher aqui, de fato, ela estava preocupada com a formalidade, com as pessoas, com a sociedade, menos preocupada em seguir a Deus de verdade. É óbvio que o contexto da época, a gente tem que ser sincero aqui, o contexto da época previa que Deus havia vindo apenas para os judeus. Mas o que Jesus está vindo aqui para revelar a essas pessoas e que chegou até a mim e a você, por isso hoje nós estamos aqui como servos do Senhor para servir a Deus na casa dele, é porque de fato o paradigma de salvação mudou. Jesus Cristo estava sendo aqui para essa mulher aquilo que ele é para mim e para você, o objeto de salvação e de reconciliação com o Pai. Mas essa mulher não, essa mulher estava preocupada, queridos, apenas em prestar um culto que fosse apenas formal. E ela diz no versículo 20, assim: nossos pais o adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém um lugar onde se deve adorar. Queridos, veja que a preocupação dessa mulher não estava na forma como ela deveria adorar a Deus. Ela que está dizendo que o Senhor é onde ela deveria. A preocupação dela estava na formalidade do seu contexto religioso e não na forma, porque se a forma fosse a forma correta, eles deveriam estar lá no monte, lá em Jerusalém adorando, embora isso não fosse possível pelos relacionamentos, embora isso não fosse aceito pelos judeus. Mas Jesus veio justamente num tempo que ele vinha mudar a história da salvação da humanidade. Jesus Cristo, ele começa a mostrar, irmãos, que nós precisamos de fato conhecer esse Deus verdadeiro, adorar esse Deus verdadeiro, porque o que Deus espera de nós, o Deus que está aqui desejoso de receber a adoração do seu povo, é um Deus que reconhece, que vê em nós a nossa
o nosso desejo de adorá-lo. E o que nós estamos vendo é que esse povo, apesar das dificuldades, apesar das limitações, o seu coração não estava no Senhor. Porque se estivesse no coração do Senhor, ela não estaria fazendo essa pergunta. Onde é melhor e importante? Talvez hoje, no nosso tempo, esse seja um dos maiores problemas. As pessoas estão preocupadas em encontrar a igreja certa para buscar a Deus. As pessoas estão procurando os ambientes mais, digamos assim, propícios para que ali ela veja manifestações, expressões de uma boa espiritualidade que aponte para a pessoa de Deus. Quando, na verdade, a única forma que a gente consegue entender e expressar o mundo que seja digno do Senhor é quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas. E aqui Jesus responde logo no versículo 21. Mulher, podes crer que a hora vem em que nem este monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Veja que aquilo que era mais importante, mais significativo para aquela mulher e para aquela sociedade, para toda a sua cidade, era o lugar da verdadeira adoração. Mas eles não estavam preocupados aqui com um verdadeiro adorador, com quem eles de fato deveriam buscar e adorar todos os seus dias, viver a sua religião, viver a sua fé. Quantas vezes nós colocamos essa barreira na nossa forma de adorar a Deus, quando a gente está preocupado com toda a formalidade e esquecemos daquele que é alvo da nossa adoração. Eu vejo pessoas que dizem que não conseguem se conectar com igrejas reformadas, que não conseguem participar de cultos que são cultos muito formais, segundo a leitura que essas pessoas fazem, que elas acabam então esquecendo de fato daquilo que é mais importante, que é estar na casa de Deus, adorando o Pai. Não importa se o culto não expressa muita alegria ou se ele é muito formal, mas o mais importante aqui é entender que tudo o que nós fazemos quando nós estamos buscando a Deus é para a glória de Deus. Mas isso precisa estar, irmãos, em conformidade com a palavra do Senhor. Primeiro, a palavra de Deus direciona o nosso culto. E segundo, quando a palavra de Deus direciona o nosso culto e a nossa vida de adoração, ela mostra de fato quem é o alvo da nossa adoração. E Jesus então vai mostrar essa mulher no versículo 22, diz assim, porque Jesus vai esclarecer a dúvida dessa mulher, quando ele diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Veja que se eles de fato estivessem preocupados em ler, em observar os escritos da lei, certamente eles teriam a direção daquilo que de fato era um culto aceitável ao Senhor. Sempre que a gente se distancia da palavra de Deus e começa a colocar naquilo que deveria ser o culto, na verdadeira adoração ao Senhor, a nossa vida, o centro da nossa vida, aquilo que é mais importante para nós, a gente acaba tirando Deus do centro da nossa adoração para colocar aquilo que é mais importante para nós. Ou seja, quem passa a ser o centro da adoração não é mais Deus, mas são as próprias pessoas. E nós temos visto durante o nosso tempo e também no passado que o maior erro que os homens cometeram foi quando eles tiraram Deus do centro da adoração para se colocar no centro dela. Assim tem sido alguns cultos do nosso tempo. Assim, nós observamos algumas religiões que vêm se colocando a serviço, homens líderes e tanto se intitulando bispos e tantas outros termos, para justamente se colocar num lugar muito maior do que as pessoas e também muito maior do que o próprio Deus. E aí, queridos, a nossa adoração e a verdadeira adoração a Deus passa aprender a deixar de ter o sentido exato. E o que nós estamos vendo aqui, que essa mulher que pensava estar oferecendo a Deus a verdadeira adoração, ela estava ali mais ou menos prestando o culto da sua religião, não ao Deus verdadeiro, mas a qualquer outro Deus. Quantas pessoas que se dizem aí, por meio dessas religiões, que dizem que levam a Deus, estão fazendo isso? Quantas pessoas estão separando, perdendo, ou sei lá, dedicando o seu tempo para prestar cultos a personagens, a personalidades, e se esquecem de buscar conhecer o Deus verdadeiro, que a Bíblia sempre nos orienta. E o que a gente pode perceber aqui é que essa mulher estava cometendo um grande erro na sua vida. Quem sabe, na manifestação do nosso culto, talvez em algum momento dele, a gente não tenha cometido os mesmos equívocos. Quem sabe, na nossa forma de buscar e adorar a Deus, a gente não chegou na casa do Senhor com o nosso coração totalmente longe dela. Mas o que Jesus está mostrando para essa mulher é que se ela tivesse conhecimento
da lei, se ela entendesse de fato que a lei esperava, o culto dela não seria oferecido dessa maneira. O culto dela não seria ministrado ou prestado no Monte Gerizim, deveria ser em Jerusalém, embora talvez a sociedade não nos aceitasse. Mas quando nós olhamos o versículo 23, é que Jesus fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aqui Jesus começa a mostrar a essa mulher qual é o sentido do culto, qual é o sentido da verdadeira adoração. E Jesus fala de dois termos aqui importantes. O primeiro é que ele fala que é uma adoração ao Pai em espírito. A Bíblia fala que Deus é espírito. Ou seja, tudo aquilo que a gente busca como formas de adoração que estão longe, que estão distantes da palavra do Senhor Jesus e que apenas servem de critérios para que a gente possa, dentro da nossa consciência humana, achar que seja um culto compatível com a vontade de Deus, a gente precisa levar em consideração de que Deus de fato é uma pessoa, mas Deus é um Deus espírito. Isso aqui significa, queridos, que todo culto que nós celebramos a Deus, seja aqui na igreja, no domingo pela manhã, ou durante o transcorrer da semana, porque nós somos templo do Senhor e buscamos e devemos adorar a Deus também em todo o transcorrer da nossa vida. Aqueles que são salvos deveriam ter essa mentalidade. O fato é que a gente começa a entender que a nossa vida e a Bíblia, que também é um livro espiritual, precisa permear a nossa espiritualidade. Se a gente tem a nossa espiritualidade de fato alimentada pela palavra do Senhor, nós vamos perceber que o nosso culto deve primeiro partir de um coração, deve partir do nosso desejo no coração, em servir a Deus, em buscar a Deus, em adorar a Deus, em ter comunhão com Deus. E isso fala da nossa intimidade, isso fala da nossa particularidade. Com tudo que essa mulher queria era prestar no culto a Deus dentro, fora da direção da palavra do Senhor, da lei, e ao mesmo tempo seguindo o seu próprio coração. Mas a Bíblia fala que o coração do homem também é enganoso, principalmente então quando ele não é permeado pelas Escrituras sagradas. O que Jesus está mostrando aqui é que se ela de fato quisesse adorar a Deus, ela precisava adorar com a sua intenção, com a sua intencionalidade, segundo o que a palavra de Deus exige. Queridos, eu vejo muito forte, muito presente no nosso tempo, que o que guia de fato a boa espiritualidade são três vertentes que são comumente comentadas, inclusive aqui no nosso culto pelo pastor Carlos. Um é a ortodoxia. A nossa espiritualidade ela precisa ser guiada pela palavra, eu venho falando isso desde o início da minha pregação. O segundo é ortopatia, que seria os sentimentos corretos. E se a gente não tem no nosso coração os sentimentos que são sentimentos que alimentados pelas Escrituras Sagradas, as nossas motivações para prestar o culto a Deus e para viver as nossas demandas do nosso tempo, elas estarão incompatíveis com aquilo que Deus espera de nós. E a terceira vertente da boa espiritualidade é a ortopraxia, que é o que seriam as práticas corretas. Me parece que a prática dessa espiritualidade vivida por essa mulher e todos os outros seus antepassados, ela estava incompatível com aquilo que a lei esperava deles. A lei determinava Deus determinava que o verdadeiro culto seria aquele aceito quando ele de fato fosse manifestado em Jerusalém, não em Gerizim. Gerizim não era o lugar da aceitação do verdadeiro culto a Deus, mas essa mulher estava preocupada com isso. Mas o que nós podemos ver aqui, se a gente quiser de fato viver essa espiritualidade de fato que a Bíblia espera de nós precisamos então estar pautados nas Escrituras Sagradas, ou seja, a verdadeira ortodoxia, isso aí, o conhecimento bíblico e doutrinário. A doutrina da Bíblia, tudo que está contido na Bíblia, é aquilo que Deus espera para cada um de nós para prestarmos um culto digno do Senhor. Por outro lado, as nossas motivações que nos trazem, que nos levam a seguir a Deus e a buscar a Deus, devem ser as motivações, os sentimentos corretos, as motivações corretas. Se não houver a motivação correta, nós vamos ver manifestações e expressões de adoração a Deus que nos assustam, como nós estamos vendo no nosso tempo, através de algumas igrejas, inclusive. Igrejas que têm como fonte
de pesquisa, de informação, a Bíblia, mas que por não conhecer a Bíblia, elas se distanciam daquilo que Deus de fato espera de um adorador. Queridos, Paulo, quando pregava, as pessoas, irmãos de Bereia, estavam ali recebendo o melhor ensino doutrinário que poderiam receber para a sua vida. Paulo se preocupava com a doutrina, Paulo se preocupava com a pregação correta, Paulo se preocupava em pregar aquilo de fato que a Bíblia, que a palavra de Deus esperava dele e de todos os outros. Mas esses irmãos, essas pessoas, quando ouviam a pregação de Paulo, por mais bonita que ela fosse, eles chegavam nas suas casas e eles ali iriam conferir tudo aquilo que Paulo falou para de fato constatar se aquilo era verdadeiro. Se a gente não pegar tudo aquilo que é comentado e pregado nos púlpitos das igrejas, que são proclamados aí pela sociedade, quando falam de Deus, e não confirmar com aquilo que as Escrituras esperam de nós, a gente vai estar fazendo um monte de manifestação de adoração que não agrada o coração do Pai, que na verdade o seu ouvido está distante disso, que Deus não recebe essa adoração, e é isso que nós temos visto. Quando a gente compra um tijolo, quando a gente coloca um galho de arruda, quando a gente coloca, irmãos, a água como ponto de referência para a nossa vida e para a nossa devoção a Deus, em primeiro lugar, o próprio Deus, a gente começa a se perder daquilo que Deus espera de nós na sua palavra. Nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. Se queremos servir Deus de verdade, nós precisamos nos voltar para as Escrituras e saber o que Deus espera de nós aqui na sua palavra. No versículo 24, irmãos, Jesus, quando fala da primeira adoração, Jesus fala dessa espiritualidade, sabe? Que a gente precisa ter como povo do Senhor. É entender quais são os sentimentos que nos trazem a presença de Deus. Se são sentimentos para criar a nossa vida de fortuna, para viver uma vida nesse tempo que as coisas estejam, que o nosso coração esteja mais longe de Deus do que perto dele, nós estamos profundamente equivocados. Mas Deus também fala, Jesus também fala aqui de um segundo elemento, que além de prestar um culto de Espírito, Jesus fala que esse culto precisa ser também em verdade. Precisa haver verdade na nossa fé. E a palavra que João usa aqui para expressar essa verdade no grego é a palavra aletheia. Sabe o que a aletheia significa? Significa a verdade em oposição à mentira. Ou seja, quando nós nos voltamos para o Deus verdadeiro, nós começamos a conhecer o verdadeiro Deus que a gente serve, e a palavra de Deus é que vai revelando para nós como nós devemos prestar o nosso culto a Ele, servir a Ele, como devem ser as práticas da nossa vida. E aí a gente entra aqui de um grande dilema que essa mulher estava entrando, porque se ela dizia viver a boa espiritualidade, se ela ouviu falar dos seus antepassados que a sua espiritualidade estava correta, a sua vida demonstrava completamente o contrário. A sua vida era uma vida de mentira, porque ela não estava vivendo nos seus dias, no dia a dia, ali aquilo que ela aprendia no tempo. Se ela estivesse vivendo de fato a boa espiritualidade, as suas práticas no seu dia a dia, as suas motivações seriam motivações voltadas para aquilo que Deus esperava dela. Quem sabe a nossa espiritualidade também não esteja passando por situações assim, em que a gente pensa apenas em mostrar para as pessoas que nós somos crentes, mas no nosso dia a dia, no nosso comportamento, a nossa vida não dá nenhuma demonstração dessa boa espiritualidade, querido. Eu não estou dizendo aqui, querido, se não é o meu alvo nessa manhã dizer que você não está servindo a Deus da maneira que você tem. O meu alvo aqui é mostrar o que a Bíblia espera de nós como verdadeiros adoradores. E eu me coloco nessa mesma situação. É difícil quando a gente apenas lança para mostrar o pecado e as falhas dos outros, como os fariseus e os religiosos aqui de maneira geral, os saduceus também viviam na época. Jesus estava mostrando que assim como essa mulher, ela tinha dificuldade de viver as boas práticas, de viver os mesmos sentimentos, os religiosos daquela época que Jesus também enfrentou, como os saduceus e fariseus, faziam o mesmo. Eles cumpriam a formalidade da lei, eles seguiam fielmente o que a lei determinava. Mas, no entanto, queridos, o seu coração, eles maquinavam uma maldade, inclusive contra Jesus. Se nosso coração não tiver, de fato, uma maldade de Deus, se nosso coração não estiver pautado na palavra de Deus, a nossa espiritualidade será uma espiritualidade que contemple apenas a nossa presença no templo e a formalidade dela. Mas a nossa vida vai denunciar, de fato, quem nós somos. E é isso que Jesus está falando para essa mulher. Olhe para a sua vida.
Veja que tipo de espiritualidade você tem vivido. Porque se você está vivendo a verdadeira espiritualidade, se a sua fé de fato é verdadeira, o seu presente, a sua vida no seu dia a dia deve ser o contrário. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é isso que às vezes a gente enfrenta. O nosso coração às vezes é confrontado com isso. Porque, por exemplo, ir no sepultamento hoje, queridos, não é algo que o nosso coração deseja. Traz sofrimento, traz dor, faz a gente se lembrar de que aqueles momentos maravilhosos não voltarão mais, que essa pessoa está longe de nós e que ela não volta, e que isso se passou, as coisas tão maravilhosas já foram. Mas quando a gente olha e de fato entende o que Deus espera de nós, a gente é capaz, no nosso coração, de compor muito nessa tarde, como eu tenho que fazer, é estar perto daquela pessoa que está precisando de um abraço. É estar perto de uma pessoa, talvez a gente sem dizer nada, mostrar apenas que a gente está ali junto dela e que o fato daquela perda que ela teve para a sua vida, e que é uma perda irreparável, não diminui ou não tira Deus do centro do controle da nossa vida. Jesus queria ser o centro da vida dessa mulher, como Jesus quer ser o centro da nossa adoração. O Antigo Testamento aponta que Deus deveria estar no centro, o Novo Testamento mostra progressivamente que Jesus passa a estar no centro da nossa vida. Porque as coisas, para chegar, porque Jesus é Deus e Ele requer de nós o centro da nossa adoração. E para que a gente entenda isso, a gente precisa de fato viver essa vida, prestar esse verdadeiro culto aqui que Jesus está falando, que é um culto que manifesta a espiritualidade, sim, que é necessária, mas que precisa partir de corações de fato que sejam verdadeiros, que se submetem aqui às ordenanças e à direção de Deus para a sua vida. Queridos, no versículo 24, Jesus então fala para essa mulher que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Quer manifestar um culto que agrade a Deus? Adore a Deus em Espírito. Busque uma vida e uma devoção, uma adoração a Deus em que a sua espiritualidade de fato seja verdadeira. Uma espiritualidade de fato que esteja pautada naquilo que Deus espera de você, que Deus espera de mim também. Porque se a gente viver essa verdadeira espiritualidade, eu tenho certeza que o coração de Deus se alegrará com as nossas atitudes. E eu quero aqui encerrar que quando Jesus fala para essa mulher diz no versículo 25 assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Jesus Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Diz no versículo 26, Jesus dizendo: eu sou, eu que falo contigo. Nós sabemos que essa expressão, eu sou, ela é uma expressão muito forte, que mostra que o único de fato que se coloca como aquele que é o Deus verdadeiro, a manifestação aqui da expressão, ela é através da expressão eu sou. Quando Moisés teve dificuldade de falar a Faraó e convenceu o Faraó de deixar o povo sair do cativeiro do Egito e caminhar em direção à terra prometida, Moisés pede a Deus direção e orientação para usar o melhor recurso da sua época para convencer aquele homem que tinha um coração endurecido. Aquele homem não tinha um coração ao altar de Deus. Aquele homem, ele vivia sua religião ali, ele vivia a sua fé, mas a sua fé não se conectava com Deus verdadeiro. Ele precisava então de uma estratégia para que convencesse. E Deus simplesmente diz: diga a ele que eu sou. Jesus está mostrando para essa mulher que tudo aquilo que ela procurava na sua vida, na sua fé, precisava encontrar Jesus nela. Jesus precisava passar pela fé dessa mulher. E a única forma dela viver uma espiritualidade de fato era entendendo que aquele que falava com ela era o único que podia mudar a sua vida. Queridos, a única pessoa que pode mudar a minha e a sua vida é Jesus. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus encontrou o nosso coração, quando Jesus passou a estar na direção da nossa vida e ser o objetivo, ou o objeto da nossa adoração. Nós sabemos que Jesus morreu por nós. Ele assumiu a nossa vida. Ele morreu numa cruz, mas a Bíblia fala que ele ressuscitou no terceiro dia. E porque ele ressuscitou,
o inimigo da nossa vida, aquilo que mais atormentava a humanidade, que era a morte aqui, ela foi vencida. E o que Jesus fala, o que nós podemos ver através disso, é que em Jesus Cristo, a nossa vida de fato começa a vivenciar a verdadeira adoração a Deus. Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. E por isso, hoje, Ele é digno do objeto da nossa adoração. Eu queria te chamar a atenção, ao terminar essa mensagem, para o versículo 28, que nos diz o seguinte: quando aquela mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter comigo. Aqui nós vemos como a importância da pregação da verdadeira palavra. Jesus, ele entendia que aquela mulher estava longe de Deus. E a única forma dela se voltar para Deus e prestar a verdadeira adoração era se, de fato, ela voltasse para a palavra do Senhor. Quer prestar a verdadeira adoração? Quer viver uma vida em que tudo aquilo que você faça, de fato, seja agradável ao coração do Pai? Viva o que a Escritura está pedindo. Essa mulher, ela não apenas conheceu o Deus verdadeiro, como ela teve no seu coração o desejo de comunicar a todos os seus familiares, aos seus vizinhos, aos seus amigos, quem de fato ela tinha encontrado. Se você que é salvo em Jesus Cristo, né, está aqui ouvindo essa palavra, saia daqui com esse desejo no seu coração, de falar desse Deus que você serve, de falar desse Deus que mudou a sua vida, que mudou a sua história, e oferecer a oportunidade para os seus amigos, para os seus familiares, de viver essa boa espiritualidade. Que Deus nos abençoe, que Deus fale no seu coração.